O HIIT é uma série de treinos de alta intensidade que geralmente duram entre 10 e 30 minutos, dependendo do tipo dos exercícios, quantidade de repetições e nível de dificuldade. Há 3 planos de movimento. O primeiro é o sagital, que divide o corpo em 2 partes, direita e esquerda, com movimentos para frente e para trás. O frontal separa o corpo também em 2 partes, só que frente e costas, com movimentos de lado a lado. Já o plano transverso trabalha o corpo em topo e base, com movimentos de torção. A regra é simples. Quando não tiver muito tempo e quiser alcançar os melhores resultados, use o máximo possível de planos. Aqui estão 7 exercícios, dos quais você pode escolher 6 para ter um treino multiplanar completo. São 6 porque os humanos têm uma capacidade cognitiva limitada quando estão sob estresse, e o exercício traz estresse para o seu corpo. Então, é essa quantidade que conseguimos memorizar em média. Vamos começar com polichinelos. Nível fácil. Fique em pé, posicione os braços nas laterais do corpo, com os pés afastados na largura dos ombros. Estes devem estar relaxados, mas mantenha o abdômen contraído para ficar com o corpo reto. Flexione os joelhos um pouquinho, salte e estique os braços para cima da cabeça. Durante o salto, afaste bem as pernas também. Aterrice suavemente na posição inicial. O polichinelo é um ótimo exercício para aquecer o corpo antes de um treino mais intenso, como um de cardio. Você pode fazê-lo durante 3 ou 4 minutos antes da sessão de HIIT, já que ele é super simples. À medida que progredir, pode ir acrescentando mais 30 segundos até chegar a 7 ou 8 minutos de polichinelo. Tente controlar a respiração. Expire enquanto estiver saltando e inspire quando estiver voltando à posição inicial. Um erro comum é olhar para cima ou para baixo. Olhe para frente, para que sua coluna fique em posição neutra. E não forçar o pescoço. Outra coisa, não trave os joelhos. É preciso flexioná-los um pouco enquanto se salta para não forçar suas articulações. Em seguida, vamos para o agachamento com salto 180 graus. Nível, de fácil a médio. Fique em posição de agachamento, com as pernas mais afastadas que a largura dos ombros. Abdômen contraído. Costas retas e quadril jogado para trás. Salte. Gire a 180 graus e depois volte rapidamente para o lugar onde começou. Isso conta como uma repetição. Posterior de coxa, glúteos, quadril. Esse exercício trabalha diferentes grupos musculares e não é muito difícil de ser feito. Ele possui variações também. Agachamento simples para quem não quer ou não pode saltar, ou com salto sem virar para o lado oposto. O erro mais comum é o aterrissar, não se apoiar sobre os calcanhares, mas sobre os dedos dos pés. Você vai demorar mais a tirar o calcanhar do chão e comprometer seus joelhos e coluna. Sempre priorize a postura certa e só depois foque no ritmo. Não deixe seus joelhos ficarem muito à frente. Eles não podem ultrapassar os dedos dos pés. Se quiser tornar esse exercício mais desafiador, desça um pouco mais quando estiver na posição inicial, para tornar seu agachamento mais profundo. Alpinista cruzado. Nível fácil. Comece em posição de prancha, posicione os ombros acima dos punhos, com a barriga contraída. Eleve o joelho direito em direção ao cotovelo esquerdo, fazendo uma torção. Comece devagar, se não tiver muito condicionamento físico, e depois vá aumentando o ritmo à medida que for progredindo. Um erro comum: não deixe o quadril descer e mantenha o abdômen contraído e firme, para que suas costas continuem retas. Você também pode fazer o alpinista tradicional para se acostumar com o exercício e a postura correta, até adquirir mais resistência. Nesse caso, o joelho esquerdo se aproxima do cotovelo esquerdo, e o mesmo acontece do outro lado. Meio burpee. Nível fácil a médio. Também chamado de salto para trás ou prancha com salto. Fique em pé, flexione os joelhos, as mãos levemente à frente dos pés. Salte, empurrando os pés para trás, como se fosse fazer uma prancha alta. Ou dê um passo para trás, se achar difícil saltar. Enquanto estiver na posição de prancha, posicione as mãos abaixo dos ombros. Com os pés afastados na largura dos ombros, salte ou mova os pés para a posição inicial. Isso é uma repetição. Um erro comum: quando o seu quadril desce na posição de prancha ou quando suas costas não ficam retas. Torção russa. Nível fácil ou médio. Esta é uma ótima forma de fortalecer os ombros e o abdômen. Sente-se no chão, flexione os joelhos e estique a coluna a um ângulo de 45 graus do chão, formando um V com as coxas e o tronco. Estique os braços para frente. Entrelace os dedos ou apenas junte as mãos. Use o abdômen quando estiver girando. Vá para a direita. Volte à posição inicial, esquerda, centro. Isso é uma repetição. Expire toda vez que girar. Inspire quando voltar para o meio.
Seus braços devem ficar paralelos ao chão, ou tente encostá-los no chão toda vez que girar. Você pode cruzar os tornozelos para ter mais estabilidade. Um erro comum: não incline o corpo para a frente, nem deixe os ombros ficarem curvados. Suas costas devem sempre ficar retas e o abdômen firme e contraído. Afundo alternado com salto. Nível médio a difícil. Comece em posição de afundo, depois salte e aterrice, já fazendo um afundo na outra perna. Tente passar o menor tempo possível no chão. Aqui os erros comuns são inclinar o corpo para a frente, as costas devem estar retas e o abdômen contraído. Outra coisa, não deixe os joelhos irem muito para frente. Eles devem estar flexionados a um ângulo de 90 graus. Rotação em T, nível médio. Comece fazendo uma prancha alta. Em um único movimento, levante a mão direita e gire o corpo para a direita, até ele ficar totalmente virado para o lado. Seu corpo e braços devem formar um T. Volte à posição inicial, depois faça o mesmo movimento do lado esquerdo. Se quiser deixar as coisas mais desafiadoras, eleve o joelho que está em cima em direção ao peito. Um erro comum é deixar o quadril descer. O mantenha levantado e concentre-se no seu abdômen. Ele deve estar contraído para que o seu corpo continue em linha reta durante o giro. Faça a sua própria sessão de HIIT com 6 exercícios. Escolha a variação que combina mais com você. Use um timer para cronometrar os intervalos. Treine de 20 a 30 segundos, depois descanse durante 15 segundos se for iniciante. Quem está no nível intermediário pode fazer entre 25 e 30 segundos de treino, com 10 ou 15 de descanso. Para os mais experientes, recomendamos 35 a 45 segundos de exercícios, com 10 de descanso. Faça 3 séries e uma pausa entre elas de 2 a 3 minutos. Não tome muita água antes e durante o treino. Faça isso depois. Aqueça o corpo antes. Podem ser alguns minutos de polichinelo, corrida estacionária ou algum outro cardio que prepare o corpo para treinos intensos. Comece devagar, depois aumente a intensidade. Se for a corrida estacionária, é possível fazer variações também, como joelhos altos, aumentando o ritmo gradativamente ou encostando os calcanhares no bumbum. O treino HIIT é curto, mas não é fácil, e você não precisa fazê-los todos os dias. Tente 3 vezes por semana, e nos outros dias, faça algum exercício mais leve de cardio, como andar de bicicleta, correr, nadar, ou um tipo diferente de atividade física, como pilates ou yoga. Tente sempre trabalhar sua capacidade máxima durante os treinos. Nos intervalos, você não deve ter fôlego para falar frases inteiras. O HIIT queima calorias em menos tempo, e as sessões são menores do que as tradicionais. Se tiver uma agenda flexível, é melhor fazer próximo do horário do almoço. Mas, se trabalhar o dia todo, treinar antes é uma ótima forma de colocar seu corpo para funcionar. Se for à noite, é bom para desestressar. Após o HIIT, não se esqueça de dormir bem, se alimentar de forma equilibrada, tomar muita água e fazer um bom alongamento. Correr sem sair do lugar, levantando os joelhos, trabalha o abdômen e todos os músculos das pernas. Isso melhora a flexibilidade, coordenação, mobilidade de quadril, força dos flexores do quadril e ainda acelera sua frequência cardíaca. Fique em pé, com os pés afastados no nível do quadril. Levante o joelho direito em direção ao peito. Desça ele, depois faça o mesmo com o joelho esquerdo. Continue esse movimento e acelere. Concentre-se na parte inferior do abdômen e contraia ele. O objetivo é sempre levantar os joelhos a um ângulo de 90 graus no quadril. Cuidado com os seguintes erros que são bastante comuns. Quando você inclina demais o tronco para frente ou para trás, acaba batendo os pés com força ou balançando demais os braços. Faça um movimento leve e natural com os braços como faz quando está correndo. 1 minuto desse aquecimento é suficiente. Agachamentos. Fique em pé com os pés um pouquinho mais abertos que o nível do quadril. Aponte os pés levemente para fora. Escolha um ponto na parede para olhar durante o treino. Coloque os braços à frente do corpo e mantenha eles paralelos ao chão. O peso do seu corpo deve se apoiar na planta dos pés e calcanhares. Comece empurrando o quadril para trás primeiro. Depois, flexione os joelhos e empurre a pelve para trás também. Desça e quando a base do seu bumbum estiver mais baixa do que o nível dos joelhos, inspire. Concentre-se em permanecer com o corpo reto e com o abdômen contraído. Então suba, expire e contraia os glúteos quando chegar lá em cima. Erros comuns: não manter os joelhos alinhados com os pés. E não deixe seus joelhos se fecharem um em direção ao outro também. O próximo é o polichinelo. Fique em pé, junte suas pernas e posicione os braços nas laterais do corpo. Flexione os joelhos um pouquinho, dê um salto e abra as pernas na largura do ombro. Os braços devem abrir e se encontrar acima da cabeça.
Depois, dê mais um salto e volte com eles para a posição inicial. Erros comuns: colocar os braços nas laterais do corpo enquanto as pernas ainda estão afastadas, ou fazer qualquer outro movimento que o coloque fora do ritmo. Mantenha a postura reta e firme. Pode ser mais fácil com um tênis confortável, já que é um exercício de alto impacto que pode colocar estresse em seus pés e joelhos. 1 minutinho, vamos lá! As flexões são ótimas para construir músculos nos ombros, tríceps e peitoral. Fique em posição de prancha, coloque as mãos debaixo dos ombros ou um pouquinho mais afastadas. As palmas devem estar apoiadas no chão ou no colchonete. Mantenha os braços e pernas retos, os pés juntos e as costas retas. Contraia o abdômen, flexione os braços e desça até seu peito quase encostar no chão. Pare um pouquinho e então suba de novo. Erros comuns: quando as mãos ficam posicionadas muito à frente do corpo, você não usa muito o abdômen e pode colocar estresse em algum outro músculo, ou pior, nas articulações. Erro número 2: cotovelos apontados para as laterais podem causar dor nos ombros. E o último é quando seu quadril está baixo demais. Use o abdômen para estabilizar o corpo inteiro e deixe o quadril no mesmo nível dos ombros. Se essa versão básica for muito difícil para você agora, apoie o peso do corpo nos joelhos e não nos pés. Os afundos reversos trabalham os glúteos, coxas e panturrilhas. Fique em pé e coloque as mãos sobre o quadril. Agora, dê um passo grande para trás com o pé direito. Enquanto faz isso, desça o quadril de forma que a perna da frente fique paralela ao chão, com o joelho no mesmo alinhamento do pé. Seu joelho direito ficará virado para o chão e flexionado a um ângulo de 90 graus com o calcanhar levantado. Agora, volte à posição inicial pressionando o calcanhar direito no chão. Faça o mesmo na outra perna. Alguns erros comuns: não flexionar o joelho de trás suficientemente. Assim, você forçará os flexores do quadril. Dê um passo grande, senão correrá o risco de se desequilibrar. Não incline o corpo demais para trás. Contraia o abdômen e mantenha ele firme para permanecer com as costas eretas. O abdominal alpinista é um ótimo exercício de cardio que fortalece a barriga. Sério, vale a pena! Fique em posição de prancha, com as mãos afastadas no nível dos ombros. Certifique-se de que seu peso esteja distribuído de forma igual entre os dedos dos pés e as mãos. Puxe o joelho direito, aproximando ele do cotovelo direito. Encoste um no outro se possível, e depois volte à posição inicial. Faça o mesmo com a outra perna. Agora pegue o ritmo e prepare-se para acelerar. Erros comuns: se descer demais o quadril, pode lesionar as costas e forçar a coluna. Não incline o corpo para o lado após tirar uma perna do chão. O quadril precisa estar nivelado e seu corpo precisa se manter estável. Não balance o corpo sobre os pés. Pode parecer difícil não fazer isso, mas desse jeito você não conseguirá contrair o abdômen nem manter o corpo estável. O abdominal bicicleta é uma variação intermediária do abdominal básico, onde você trabalha tanto os músculos oblíquos quanto o abdômen. Deite-se de barriga para cima, flexione as pernas com os pés afastados no alinhamento do quadril e apoiados no chão. Coloque as mãos atrás da cabeça. Você pode até entrelaçar os dedos, mas mantenha os braços abertos com os cotovelos apontando para fora. Levante os joelhos e mantenha as pernas flexionadas a um ângulo de 90 graus. Levante a parte superior do seu corpo um pouco, mas com cuidado para não forçar o pescoço. Agora, você está na posição inicial. Expire enquanto gira o tronco. Comece aproximando o cotovelo direito do joelho esquerdo. Concentre-se no movimento. A força deve vir das costelas, não dos cotovelos. Pause por 1 ou 2 segundos, depois inspire e volte ao centro. Faça o mesmo com o cotovelo esquerdo e o joelho direito. Isso é uma repetição. Erros comuns: forçar o pescoço quando seu cotovelo e joelho estão se aproximando um do outro. Solte seus dedos para não ficar tentando trapacear empurrando a cabeça. Gire o tronco apenas na região abdominal, sem girar o quadril e o pescoço junto. Mantenha seus ombros relaxados e a parte lombar no chão. Não se empolgue fazendo estes abdominais muito rapidamente. Caso contrário, não conseguirá trabalhar os músculos importantes do abdômen. Faça movimentos controlados e desacelere caso seja necessário. O exercício Andersen, também conhecido como pé na bunda, trabalha o sistema cardiovascular, fortalece os músculos e melhora a resistência. Afaste as pernas com os braços nas laterais do corpo. Aproxime o calcanhar direito do bumbum. Depois, desça o pé para voltar à posição inicial e faça o mesmo com a outra perna. Repita esse processo algumas vezes e então aumente a velocidade como se estivesse fazendo uma corrida estacionária. Esse exercício é ótimo para a parte inferior do corpo, mas dá para trabalhar a parte superior também. É só levantar os braços ao mesmo tempo.
Quando o calcanhar direito estiver encostando no seu traseiro, flexione o braço esquerdo e o levante, como se fosse olhar que horas são. Erros comuns. Se você não contrair o core, pode perder a estabilidade ou não ficar com o corpo ereto. Tensione a parte superior do corpo e não aterrize sobre o calcanhar, e sim sobre a planta do pé. E por último, temos o mais desafiador e mais cansativo exercício da lista, o burpee. Ele é um exercício de 2 partes, flexão e salto. Ele queima calorias e ativa os músculos tanto da parte inferior quanto da parte superior do corpo. Pernas, quadril, glúteos, abdômen, braços, ombros e peito. Será que me esqueci de algum? As orelhas. Não. Agache-se com as costas retas, pernas flexionadas e pés afastados até o nível dos ombros. Apoie as mãos no chão de forma que elas fiquem entre os seus pés e transfira o peso do corpo para elas. Agora empurre seus pés para trás para ficar em posição de prancha, apoiado nas mãos e pés com as costas retas. Faça uma flexão e então puxe os pés para a posição em que você estava. Levante-se do agachamento, fique em pé, esticando os braços acima da cabeça. Dê um salto e volte à posição inicial, agachando e fazendo tudo de novo. Erros comuns. Aterrissar sobre os calcanhares. Como esse exercício tem salto, tome cuidado para não forçar seus joelhos e tornozelos aterrissando do jeito errado. Após saltar, apoie o corpo nas plantas dos pés para que os músculos da panturrilha recebam toda a pressão. Se resolver mudar a ordem desses exercícios, deixe o burpee entre os últimos da lista. Ele é complexo e você precisa estar bem aquecido antes de fazê-lo. Não deixe seu quadril afundar, ele precisa estar alinhado com o tronco e com os joelhos. Contraia os glúteos e a barriga para evitar isso. Faça a variação mais fácil se não conseguir fazer a que propusemos antes. É só fazer mais devagar e sem a flexão. Cansei só de olhar esse cara demonstrando. Acho que vou tirar uma soneca. Vamos começar com o exercício mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil, a prancha. Prepare seu cronômetro e fique de bruços no chão. Seu corpo deve ficar apoiado nos antebraços e pés, formando uma linha reta da cabeça aos calcanhares. Se for iniciante, comece com 30 segundos. Depois, aumente o tempo aos poucos. O principal erro que as pessoas cometem é elevar muito o quadril. Desse jeito você para de trabalhar o abdômen. Portanto, certifique-se de que seu corpo esteja reto. Prancha com movimento. Fique em posição horizontal e apoie o corpo nas mãos, que deverão estar espalmadas no chão. Seus braços devem estar esticados e afastados no alinhamento do ombro. Dê passos simultâneos com a perna e o braço direitos. Aí o braço e a perna esquerdos devem acompanhar o corpo. Dê alguns passos para um lado e depois para o outro. Defina o número de repetições. O principal objetivo é manter os músculos contraídos pelo maior tempo possível. Abdominal cão-pássaro. Coloque as mãos e os joelhos no chão. Dobre o braço direito e o mantenha perto do peito. Agora estique o mesmo braço para frente. Simultaneamente, estique a perna esquerda para trás. Seu quadril precisa permanecer paralelo ao chão. Cuidado para não torcê-lo. Na sequência, flexione a perna esquerda e a puxe em direção ao core. O cotovelo direito deve encostar no joelho, pouco abaixo do seu corpo. Faça quantas repetições conseguir. Depois, repita o exercício com o braço esquerdo e a perna direita. Agora é a vez da prancha com rotação de tronco. Fique em posição de prancha alta, com as mãos apoiadas no chão. Mantenha os calcanhares unidos. Transfira seu peso para a mão direita. Tire a esquerda do chão, girando o corpo e levantando o braço. Quando a mão estiver lá em cima, seu corpo precisa estar virado totalmente para o lado. Mantenha o corpo reto, não deixe o quadril cair. Volte à posição inicial, faça várias repetições com um braço, depois repita o exercício com o outro. Faça a prancha, o abdominal cão-pássaro e a prancha com movimento sem parar. Depois, descanse por 1 minuto e comece a próxima série de exercícios. Quanto mais tempo seus músculos ficarem tensos, mais microlesões seu tecido muscular terá. E quando se recuperar, você terá mais massa muscular. Prancha tocando os pés. Comece em posição de prancha alta, com o quadril lá em cima e os pés bem apoiados no chão. Depois, encoste a mão esquerda no pé direito. Volte à posição da prancha alta e repita o exercício, mas tocando o pé esquerdo com a mão direita. Pegue o cronômetro e continue fazendo isso durante 1 minuto. Quando sentir que consegue, faça por mais tempo. Deite-se de costas para fazer o abdominal infra. Apoie as mãos no chão, ao lado do corpo, e mantenha os calcanhares juntos. Esse exercício é sobre velocidade. Você deve levantar as pernas o mais devagar possível. Quando chegar lá em cima, seus calcanhares devem estar virados para o teto. Depois, abaixe lentamente os pés. Para ter mais eficácia, não encoste os calcanhares no chão.
Pare seus pés alguns centímetros distante do chão e comece a levantá-los de novo. Prancha abre e fecha. Esse aqui é um bom exercício de cardio que foca no abdômen. Comece na posição de prancha alta, com os calcanhares juntos. Agora dê um salto com os pés, fazendo suas pernas ficarem mais abertas, além do alinhamento do ombro. No próximo salto, volte seus pés para a posição inicial. Faça este exercício por 30 segundos. Se sentir que está indo bem, coloque 1 minuto no cronômetro, depois 1,5, 2 e daí por diante. Cachorro olhando para baixo com perna elevada. Comece na posição de cachorro olhando para baixo. Agora levante a perna direita e estique-a para formar um ângulo perfeito entre suas pernas. Depois, abaixe essa, flexionando-a de modo que o joelho encoste no cotovelo esquerdo. Volte para a posição inicial. De novo, comece abaixando a perna, mas desta vez, encoste no cotovelo direito com o joelho. Faça quantas repetições conseguir. Repita o exercício com a perna esquerda. É importante manter o abdômen contraído o tempo todo. Seu quadril não deve girar, mas permanecer paralelo ao chão. Abdominal roll-up. Deite-se de costas, estique os braços acima da cabeça, com as palmas das mãos viradas para cima. Comece tirando os braços do chão, depois os ombros. Quando estiver sentado, seus braços devem estar esticados para frente. Na sequência, tente encostar as mãos nas pontas dos pés. Volte lentamente para a posição inicial. Essa é uma repetição. Comece com 20 repetições e então acrescente mais 5 em cada nova série. Esse exercício trabalha o abdômen e ajuda a tornar suas costas e pernas mais flexíveis. Para ter um efeito maior, tente deixar as pernas totalmente esticadas. Abdominal bicicleta. Comece com as costas apoiadas no chão. Flexione as pernas para que elas formem um ângulo quebrado e seus joelhos fiquem de frente para o teto. Coloque as mãos atrás da cabeça e tire os ombros um pouco do chão. Agora tente aproximar o joelho direito do cotovelo esquerdo. Volte à posição inicial e repita o exercício com o joelho esquerdo e cotovelo direito. Faça tudo devagar para trabalhar bem seu abdômen. Caranguejo com toque no pé. Sente-se com o pé e palmas das mãos bem apoiados no chão. Coloque as mãos um pouco atrás do seu corpo. Agora levante o quadril e estique a perna direita. A essa altura, você deve tentar alcançar a ponta do pé direito com a mão esquerda. Depois, volte à posição inicial. Faça quantas repetições conseguir, trocando de lado. Isso vai ajudar a fortalecer os glúteos e abdômen. Tesoura alternada. Deite-se de barriga para cima, com os ombros levemente levantados. Estique os braços para frente. Suas duas pernas devem estar esticadas e um pouco acima do chão. Agora levante uma perna, tentando encostá-la em seus braços. Tente erguer a perna o máximo possível. Mantenha as pernas retas. Volte a perna à posição inicial e continue fazendo esse exercício, alternando as pernas. É melhor marcar 1 minuto no relógio e depois partir para o próximo exercício imediatamente. Agora fique em pé, mantenha as mãos perto do peito, com as palmas viradas uma para a outra. Coloque seu calcanhar direito contra o joelho esquerdo. Incline o corpo, esticando os braços para frente. Ao mesmo tempo, estique a perna direita para trás. Seu corpo deve ter o mesmo formato da letra T. Segure essa postura por 1 segundo e volte à posição inicial. Vá devagar para manter o equilíbrio. Faça uma série com uma perna, depois mais uma com a outra. Canoa. Sente-se no chão com as pernas abaixadas. Agora levante as pernas flexionando-as de modo que as panturrilhas fiquem paralelas ao chão. Estique os braços para frente. As costas devem ficar inclinadas para trás, para que o ângulo entre a barriga e as pernas seja quadrado. Mantenha essa posição pelo máximo de tempo que conseguir. Comece com 30 segundos e vá aumentando aos poucos. Você pode esticar as pernas para tornar o exercício mais difícil. O segredo é manter o equilíbrio. The 100. Deite-se de costas e suba as pernas de modo que o ângulo entre elas e o chão seja de 45 graus. Erga a cabeça e as mãos, com as palmas viradas para baixo. Levante e abaixe os braços com movimentos curtos. Esse exercício é sobre respiração. Inspire após 5 movimentos, depois expire após outros 5. Para uma série, você precisa inspirar e expirar 100 vezes enquanto mantém a posição. Não respire muito rápido, senão o oxigênio o fará ficar tonto. Vamos para um clássico, o abdominal convencional. Use halteres para ter melhores efeitos. Se não tiver, pode ser com garrafas com água. Deite-se no chão, com as pernas flexionadas e os pés bem apoiados. Prenda-os com um dos halteres. Pegue o outro halter com as duas mãos e o segure perto do pescoço. Agora faça os abdominais. Comece com 20 repetições. Para as próximas séries, aumente 5 repetições em cada gradualmente. Largue os halteres. Com as pernas flexionadas, coloque os braços atrás da cabeça.
Esse exercício deve ser feito em 2 etapas. Primeiro, levante o ombro e a parte superior do corpo, para trabalhar a porção superior do abdômen. Depois, abaixe o corpo. Agora tire o inteiro do chão até ficar sentado. Na sequência, volte à posição inicial. Isso é uma repetição. Faça quantas conseguir. Alternar entre abdominais baixos e altos manterá seu core tenso por bastante tempo. No fim da série, seu abdômen ficará queimando. Continue deitado no chão, com as pernas flexionadas, os pés apoiados e as mãos na cintura. Agora erga o corpo de modo que o ângulo entre ele e o chão seja de 45 graus, ou parecido com meio quadrado. Gire o tronco para a esquerda e estique o braço direito para a mesma direção. Volte à posição central. Na sequência, vire seu corpo para a direita e estique o braço esquerdo. Você pode fazer esse exercício devagar ou tentar em velocidade máxima. O principal é manter as costas no ângulo certo. Escolha 6 exercícios dessa lista e faça-os em pares por 3 vezes. Após 2 deles, tire 1 minuto para descansar e parta para o próximo par. Se ainda tiver força depois de uma rodada completa, faça outro ciclo. 3 a 4 vezes por semana com exercícios diferentes são o suficiente. Quando não puder ir à academia, não se preocupe. Tudo que você precisa para queimar seus músculos é um travesseiro e alguma superfície plana para se deitar. Exercício de força, super-homem. Deite-se de bruços, de modo que seu umbigo encoste no meio do colchonete e coloque um travesseiro entre os joelhos. Respire fundo. Na hora de expirar, pressione um tornozelo contra o outro, espremendo os glúteos e levantando as pernas. Lembre-se de mantê-las retas. Fique nessa posição por 5 a 10 segundos. Depois, relaxe o corpo pela mesma quantidade de tempo. Faça 5 repetições. Esse exercício vai impedir que sua coluna fique curvada e fortalecerá suas costas, pernas e glúteos. Ponte com compressão dos joelhos. Deite-se de costas com as pernas flexionadas e o travesseiro entre os joelhos. Empurre seu corpo para cima, formando uma ponte. As costelas devem ficar alinhadas com a pelve. Mantenha essa posição e comprima lentamente o travesseiro por 20 vezes. Depois, desça o corpo até ele encostar no colchonete. Agora, puxe os joelhos até o peito. Isso ajudará a relaxar as costas. Repita tudo mais 2 vezes para completar 3 séries. Esse exercício enrijece as partes internas das coxas, o abdômen e os glúteos. Abdominal reverso. Deite-se de costas no colchonete e segure um travesseiro entre os joelhos. Comece levantando as pernas até elas formarem um ângulo de 90 graus. Depois, tire o quadril do chão e volte as pernas para o colchonete o mais devagar e cuidadosamente possível. Repita esse movimento 10 vezes. Ele fortalecerá seu abdômen e ajudará a melhorar a postura. Roll down, com compressão de joelhos. Sente-se em um sofá firme, com os joelhos flexionados, os pés plantados na almofada do sofá e as costas retas. Coloque uma almofada entre os joelhos. Incline-se para trás, pegando nas partes posteriores das coxas. Seu queixo deve estar apontado para o peito. Aperte a almofada com os joelhos e incline o corpo mais para trás, até os braços ficarem totalmente esticados. A cabeça deve quase encostar na almofada do sofá, atrás de você. Mantenha essa posição por 4 a 5 respirações profundas. Depois, volte lentamente à posição inicial. Faça de 8 a 10 repetições. Esse exercício trabalha o abdômen e a parte interna de coxas. Postura do pombo. Coloque um travesseiro no chão e se ajoelhe, com as mãos apoiadas nele. Devagar e com cuidado, coloque um dos joelhos abaixo do peito e deixe a outra perna esticada atrás de você. Apoie os cotovelos no travesseiro para levantar a cabeça, o peito e os ombros. Descanse os braços no travesseiro. Feche os olhos e relaxe nessa posição por 3 minutos. Depois, troque de pernas. Esse exercício vai ajudar a alongar a região do quadril, a melhorar a postura e até a aliviar o estresse. Pressão de quadril e joelho contra o travesseiro. Deite-se no chão com as pernas flexionadas e os pés bem apoiados no chão. As coxas devem estar alinhadas com o quadril e os joelhos flexionados a um ângulo de 90 graus, posicionados acima dos pés. Coloque uma almofada firme entre os joelhos e a pressione durante 10 segundos antes de relaxar. Faça pelo menos 10 repetições. Se for mais confortável, você pode se sentar e fazer esse exercício em uma cadeira. Ele o ajudará a trabalhar os músculos da parte interna das coxas e a fortalecer os joelhos. Deslizamento com travesseiro.
Fique em posição de prancha com os joelhos apoiados em um travesseiro e uma toalhinha debaixo de cada mão. Contraia o abdômen e deslize as toalhas para frente, até suas costas ficarem retas. Volte à posição inicial contraindo os músculos. Faça de 8 a 10 repetições. Esse é um ótimo exercício para fortalecer o core e ficar com uma barriga maravilhosa. Compressão de tornozelos. Coloque uma cadeira ou uma caixa pesada à sua frente e apoie suas mãos nela. Isso ajudará a manter o equilíbrio. O ideal é que o tamanho dessa cadeira ou caixa esteja na altura da sua cintura. Posicione o objeto para que seus braços encostem nela naturalmente e que não precise inclinar o corpo para alcançá-la. Comprima os tornozelos um no outro e contraia os glúteos. Fique assim por 10 segundos e faça pelo menos 15 repetições. Esse exercício fortalece os músculos do bumbum e dos tornozelos. Mas travesseiros e almofadas não são os únicos equipamentos que você pode encontrar dando sopa em sua casa. Veja só aquela mesa. Flexão batendo palmas. Antes de tudo, certifique-se de que sua mesa é robusta o suficiente para que não escorregue assim que você se apoiar nela. Não use nenhuma mesinha dobrável ou leve. Apoie as mãos na beirada da mesa e afaste os pés para trás. Você deve ficar em posição de flexão inclinada. Abaixe o tronco para fazer uma flexão e depois empurre a mesa para tirar as mãos dela. Bata palmas, depois volte à posição inicial. Faça 10 repetições. Se não se sentir confortável com a parte das palmas, faça apenas as flexões inclinadas. Agora, que tal usar aquela cadeira ali? Subida no banco com afundo reverso. Coloque uma cadeira pesada à sua frente. Ponha o pé direito em cima dela. Pise esticando a perna direita. A esquerda deve estar flexionada a um ângulo de 90 graus. Desça da cadeira, estique a perna direita atrás de você e abaixe para fazer um afundo. Volte à posição inicial e alterne as pernas. Faça de 10 a 15 repetições. Agora vamos usar um prato de papel. Afundos reversos e afundos laterais. Coloque um prato de papel debaixo de um de seus pés, do que vai para trás no seu corpo. Deslize esse pé para trás, fazendo um afundo reverso. Depois, puxe o prato de papel, junto com seu pé, para frente, para voltar à posição inicial. A partir daí, mova o prato e seu pé para o lado, fazendo outro afundo. Troque de lados após 30 segundos. Ah, espera! Esquecemos do papel higiênico. Prancha com pilha de rolos. Coloque 3 ou 4 rolos de papel higiênico, um em cima do outro. Fique em posição de prancha. A torre de papel higiênico deve estar à sua direita. Usando apenas a mão direita, pegue os rolos um a um e empilhe-os à sua esquerda. Quando a pilha estiver pronta, use a mão esquerda para construir uma nova torre do lado direito. Relógio no chão. Fique em pé e imagine que tem um relógio no chão. Coloque um rolo de papel higiênico na posição de 12 horas, logo à sua frente, de 10 e de 2. Dê um passo à frente com a perna esquerda, flexionando-a. Com a mão direita, encoste no papel higiênico da posição de 10 horas. Volte à posição inicial. Depois, faça o mesmo com os outros 2 rolos. Lembre-se de manter o abdômen contraído. Isso vai garantir o seu equilíbrio. Quando terminar, troque de lado. Faça 5 repetições em cada lado. Veja só este maravilhoso balcão de cozinha. Dá para usá-lo para fazer levantamento de joelho. Segure no balcão com a mão esquerda. Empurre a perna direita para trás, como se estivesse fazendo um gesto de reverência. Enquanto agacha com a perna esquerda, lembre-se de contrair a parte interna das coxas. Depois, levante o corpo, vire-se de frente para o balcão, erga o joelho direito e o gire para encostar no balcão. Faça uma pausa, depois repita o processo. Faça de 10 a 15 repetições de cada lado. Flexões no balcão com o escalador. Fique em pé, de frente para o balcão, a um braço de distância dele. Incline o corpo para frente e apoie as mãos na borda. Elas devem estar alinhadas com os ombros. Fique em posição de prancha. Abaixe o peito em direção ao balcão para fazer uma flexão. Mas quando abaixar, também puxe seu joelho direito para cima. Lembre-se de contrair o abdômen. Volte à posição inicial, pause e depois repita com a outra perna. Faça de 10 a 15 repetições em cada lado. E já que estamos na cozinha, por que não usar aquela panela? Rosca francesa com panela. Use as 2 mãos para segurar pelo cabo a panela mais pesada que tiver, acima da sua cabeça, mantendo os cotovelos próximos do rosto e virados para frente.
Abaixe lentamente a panela atrás da sua cabeça. Pause por alguns segundos, depois levante-a de novo. Faça 20 repetições. Pronto, sua panela está livre para preparar seu jantar. Multitarefas, hein? Que panela é essa? Tá legal. Pegue seu celular para servir como cronômetro. Assim você não precisará fazer cálculos na mente contando as repetições. Nada o distrairá do que você está assistindo na televisão. Vamos começar com o aquecimento. Para isso, fique em pé, de frente para seu aparelho de TV, com os pés afastados, seguindo o alinhamento do quadril. Flexione o joelho direito um pouco e incline o corpo em direção ao lado direito. Levante o braço esquerdo diagonalmente, como se fosse tocar no teto. Seu corpo precisa estar em posição reta. Mantenha essa posição por 10 segundos. Depois, alterne os lados. Continue trocando os lados durante 1 minuto. Agora vamos para nosso primeiro exercício. O abdominal oblíquo trabalha os músculos do core e das laterais do abdômen. Além de queimar calorias, ele faz bem para a coluna. Continue em pé, com os pés afastados na largura dos ombros e com os joelhos levemente flexionados. Estique os braços para os lados, com as palmas das mãos viradas para baixo. Agora abaixe o tronco, encostando a mão esquerda no tornozelo direito. Seus braços e pernas precisam ficar estáveis enquanto você faz isso. Volte para a posição inicial e alterne os lados. Mais uma vez, só incline o corpo até a cintura e mantenha suas pernas firmes no chão. Faça isso durante 1 minuto. Outro exercício bom para a parte superior do corpo é a flexão no sofá. Ela trabalha a parte inferior do peito, os ombros e os tríceps. Se for iniciante, comece usando o braço do sofá. Fique em pé, ao lado do sofá, e apoie suas mãos no braço dele, com as mãos afastadas seguindo o alinhamento dos ombros. Fique em posição de prancha. Seu corpo precisa ficar reto. Comece flexionando os braços e descendo o peito. Quando aproximar o peito do sofá, volte à posição inicial. A subida do tronco é a parte mais importante desse exercício, então faça isso devagar e com firmeza. Continue o exercício por 1 minuto. Você também pode torná-lo mais desafiador fazendo as flexões no chão. Os giros com os braços são uma ótima forma de enrijecer os braços enquanto assiste ao seu programa de TV preferido. Fique em pé, com os pés afastados. Levante os braços até a altura dos ombros e estique-os para os lados. Comece girando-os para a frente, mantendo-os retos por meio minuto. Depois, gire-os para trás por mais meio minuto. Não faça círculos muito grandes. Apenas continue a girar de forma estável, mantendo os braços retos. Você também pode segurar garrafas de água durante o exercício para queimar algumas gordurinhas extras. Agora vamos para a parte inferior do corpo. O agachamento na cadeira é ótimo para definir o bumbum. Fique em pé, com uma cadeira atrás de você. Mantenha os pés afastados, com os dedos virados para frente. Contraia a barriga e mantenha as costas retas. Flexione os braços, apoiando as mãos no peito. Comece a agachar lentamente. Flexione os joelhos, empurrando o quadril para trás. Contraia o bumbum. Seu peito deve estar estufado e sua cabeça deve estar inclinada para cima. Quando encostar na cadeira, volte à posição inicial. Continue fazendo isso por 1 minuto. Quando terminar, não se afaste da cadeira. Você precisará dela para o próximo exercício. Você também pode tentar fazer esse agachamento no sofá. Sente-se na borda de uma cadeira ou do sofá. Cruze os braços no peito e eleve seu joelho direito o máximo possível. Mantenha ele elevado por um momento. Não gire, incline ou mexa o tronco. Só o joelho, perna e pé é que farão o movimento. Vá devagar para manter o equilíbrio e sentir o movimento. Mantenha o joelho lá em cima por 15 segundos. Depois, abaixe-o e eleve o joelho esquerdo. Esse exercício trabalha o core e as costas, além de melhorar seu equilíbrio. Para definir a barriga, inclua a elevação de pernas no seu treino. Ela trabalha a parte inferior do abdômen. Deite-se no sofá e estique as pernas. Coloque as mãos debaixo dos glúteos, com as palmas voltadas para baixo. Mantenha as pernas juntas enquanto as levanta. Você pode flexionar os joelhos levemente. Quando fizer um ângulo de 90 graus com o assento do sofá, desça as pernas lentamente. Faça isso por 30 segundos. Depois, faça uma pequena pausa e repita o processo. Você pode fazer afundos durante o intervalo comercial. Eles são ótimos para enrijecer e definir a parte posterior das coxas, glúteos, panturrilhas e até o abdômen. Dê um passo à frente com a perna direita, descendo o quadril.
Ambos os joelhos precisam estar em um ângulo de 90 graus. Pressione o calcanhar direito contra o chão. Depois volte à posição inicial e troque de perna. Mantenha o tronco reto e não o incline em direção à perna que está se movimentando. Seus ombros precisam ficar estáveis. Se sentir algum desconforto nas articulações, verifique se o joelho da frente está alinhado com os dedos do pé. 1 minuto é suficiente. Quando você faz o afundo, sua frequência cardíaca acelera, o que indica que você está queimando mais calorias e gordura. Se quiser um desafio extra, tente fazer os afundos com carga. Haha! O polichinelo é um exercício tão antigo e bom quanto o afundo. Ele é uma forma intensa de cardio, que é perfeita para a queima de gorduras. Ele também acelera o metabolismo e mantém seu coração saudável. Fique em pé, com as pernas juntas. Flexione os joelhos um pouco e apoie as mãos sobre as coxas. Estique as pernas e braços para o lado ao mesmo tempo. Cruze os braços acima da sua cabeça. Depois, abaixe-os e levante-os de novo. Suas pernas também devem se movimentar para os lados e depois voltarem à posição inicial. Faça movimentos fortes e rápidos. Quanto mais esforço você fizer, mais calorias queimará. Faça isso por no mínimo 1 minuto, mas tente ir além. Termine o treino com um bom alongamento de quadríceps. Fique em pé, flexione a perna esquerda e eleve o pé e puxe-o para cima com a mão esquerda. Mantenha o peito estufado e mova o quadril para frente. Se estiver fazendo do jeito certo, você sentirá um alongamento no músculo reto femoral e no quadril. Mantenha essa posição por 30 segundos. Depois troque de perna e repita o processo. Você pode começar se apoiando em uma cadeira e depois retirá-la quando tiver mais equilíbrio. Maximize os efeitos do seu treino com algumas formas leves de queimar calorias. Se você mascar um chiclete sem açúcar durante 1 hora, pode queimar 10 calorias durante o processo. Além disso, ele dá a sensação de saciedade. Então você pode nem querer comer aquele lanchinho ou uma porção a mais da sua comida preferida. Quando estiver no trabalho, pode se mexer à vontade, enquanto bate a caneta ou os dedos sobre a mesa ou mexe as pernas sem parar debaixo dela. Seu corpo está em constante movimento. Isso também é um tipo de cardio. Quando precisar fazer uma ligação, levante-se e ande pela sala. Assim você alongará as pernas, fazendo um pouco de exercício aeróbico. E se começar a gesticular com os braços, melhor ainda. Fazer as tarefas domésticas também é uma ótima forma de queimar calorias. Lavar uma pia cheia de louças do dia anterior queima 100 calorias. 35 minutos esfregando o banheiro equivalem a 35 minutos na esteira. Meia hora limpando as janelas ou mudando os móveis de lugar queima cerca de 100 calorias. E quando você aspira a casa durante meia hora, são outras 50 calorias a menos no total do seu dia. Jogar videogame e até os velhos jogos de tabuleiro também pode ajudá-lo a ficar em forma. Mesmo sentado, cada meia hora queima o equivalente a calorias de meia barra de chocolate. Se prefere jogos mais ativos, que façam você correr pela sala ou pular, uma sessão de jogos assim é quase tão eficaz quanto uma corrida curta. Tocar instrumentos musicais, como o violão, também é um exercício físico intenso. Você pode até ficar em pé para eliminar mais calorias enquanto toca. Cantar cerca de 10 músicas em um karaokê também o ajuda a queimar mais uma centena de calorias. Quanto mais emocionado ou empolgado você ficar, melhor. Dormir bem também funciona como mágica se você estiver tentando ficar com o corpo definido. Quando você dorme pouco, seu metabolismo fica lento e seu apetite aumenta. Investir em um bom colchão, desligar todos os aparelhos eletrônicos antes de ir para a cama e tentar dormir e acordar nos mesmos horários todos os dias vale muito a pena. Fazer exercícios de manhã lhe dá energia para o resto do dia, ou pelo menos até o almoço. Então, por que não experimentar e queimar um pouco de gordura ao mesmo tempo? São só 10 minutos. Veja só. Bicicleta. Você nem precisa sair da cama para fazer este exercício. Deite-se de barriga para cima, flexione as pernas e eleve os joelhos até a altura do peito. Agora, estique uma perna, formando um ângulo de 45 graus acima do colchão. Depois, flexione essa perna enquanto estica a outra. Repita esse processo até ficar difícil manter a posição. Você também pode tornar esse exercício mais desafiador fazendo abdominais de bicicleta. Coloque as mãos atrás da cabeça enquanto alterna as pernas no ar. Gire o tronco aproximando o cotovelo e o joelho do lado oposto quando for puxar a perna para o peito. Continue até não aguentar fazer mais. Quando tiver terminado, turbine seu treino com abdominais tesoura. Estique as pernas e as eleve a um ângulo de 45 graus. Coloque os braços ao lado do corpo ou debaixo da lombar para ter mais apoio. E comece a cruzar as pernas em movimento de tesoura. Primeiro, coloque o tornozelo direito sobre o esquerdo. Depois, troque, sem parar.
torção russa. Ainda sem sair da cama, sente-se com os joelhos flexionados e com os pés apoiados na cama. Incline o tronco para trás, a um ângulo de 45 graus, e comece a girar o tronco lentamente para um lado e para o outro. Você pode acelerar o movimento, mas não faça movimentos bruscos. Eles podem lesionar seus músculos e lombar. Para aumentar o nível de dificuldade, sente-se na mesma posição e eleve as pernas um pouco. Depois, gire o tronco mantendo os pés elevados, sem deixá-los encostar na cama. Polichinelo. Ok, chegou a hora de se levantar. Fique em posição ereta, com os pés próximos um do outro e com os braços apoiados nas laterais do corpo. Depois, em um movimento só, pule afastando as pernas até o alinhamento dos ombros e esticando os braços acima da cabeça. Sem parar, pule de novo e volte à posição inicial. Continue saltando energicamente, sem parar, até sentir seu coração bater mais rápido. Saltos laterais. Respire fundo e vamos continuar. Ainda em pé, na postura inicial do polichinelo, salte com os pés juntos para a esquerda e, sem parar, salte de volta para a direita. Mantenha o equilíbrio e continue saltando de um lado para o outro, até começar a ficar um pouco ofegante. Seu coração deve estar acelerado de novo, e agora você provavelmente estará mais acordado que antes. Descanse por meio minuto, pois agora vamos fazer os verdadeiros exercícios queima-gordura da nossa lista. Agachamento com salto. Fique em pé com os pés afastados, seguindo o alinhamento dos ombros. Estique os braços para frente e faça um agachamento sem tirar os calcanhares do chão. Encoste as mãos no chão e empurre o corpo para cima com força, saltando e elevando os braços para cima da cabeça. Quando colocar os pés no chão, faça outro agachamento. Esse exercício é ótimo para queimar calorias e treinar as panturrilhas, quadris e glúteos. E você pode apimentar as coisas transformando o agachamento com salto nos bons e velhos burpees. Para isso, quando for agachar, não apenas encoste as mãos no chão, mas apoie seu peso nelas, impulsionando as pernas para trás para ficar em posição de prancha. Em seguida, com um movimento só, puxe as pernas para a posição de agachamento e depois, salte esticando o corpo. Com os burpees, você também trabalhará o core, abdômen e até os braços. Ele é um exercício universal. E temos outro para você: prancha. Nada pode ser mais simples, porém mais difícil que uma prancha comum. Fique na posição de prancha alta, com as mãos sustentando a parte superior do corpo, formando uma linha vertical com os ombros e com a parte inferior do corpo apoiada nas pontas dos pés. Mantenha o corpo reto, sem curvas, e com o abdômen e glúteos contraídos o tempo todo. Fique assim por 30 segundos no começo. Esse tempo será suficiente para sentir o efeito. Você pode fazer prancha várias vezes ao dia, pois além de ajudar a definir os músculos, ela ainda traz aquela saudável onda de energia por um tempo. Vamos aumentar o nível de dificuldade usando os cotovelos. É a mesma coisa, só que desta vez, você apoiará a parte superior do corpo nos antebraços e não nas mãos. Pode parecer mais fácil por haver mais pontos de apoio, mas você sentirá uma tensão nos músculos do peito com mais intensidade depois. E, por fim, temos o nível mais difícil de prancha, a prancha dinâmica. Fique em posição de prancha alta, em vez de ficar parado. Mude para a posição de prancha com apoio de cotovelos, um braço de cada vez. Depois, volte à posição de prancha alta do mesmo jeito, com um braço de cada vez. Esse exercício é melhor do que as flexões, pois não cansa tanto e não cresce os músculos. Porém, seu corpo ficará tenso e você acabará queimando aquela gordurinha teimosa. Mas se ainda não estiver satisfeito com seu treino de prancha, faça pranchas com polichinelo. É meio que uma versão deitada do polichinelo. Fique na posição de prancha alta ou com apoio nos cotovelos. Depois salte, afastando as pernas até o alinhamento dos ombros. Em seguida, sem parar, salte de novo, aproximando as pernas. Continue fazendo isso até se cansar. Muito bem, você já esculpiu seu corpo. Agora vamos fazer um pouco de alongamento. Ponte. Esse é um exercício clássico que isola os glúteos e os isquiotibiais. Vamos começar com a versão mais fácil. Deite-se no chão. Na cama não dá certo, a menos que o seu colchão seja duro feito pedra. Com as pernas flexionadas, pés bem apoiados no chão e braços ao lado do corpo. Você também pode colocar as mãos debaixo da lombar para ter mais apoio. Agora tire o quadril do chão até ele formar uma linha reta com seus ombros. Fique nessa posição por 3 segundos. Depois abaixe o quadril. Repita até a tensão ficar difícil, mas ainda prazerosa. Uma versão mais puxada da ponte pode alongar seu corpo inteiro. Deite-se no chão com as pernas flexionadas e as palmas das mãos ao lado da cabeça, com os dedos virados para os pés. Agora, tire o corpo inteiro do chão usando seus braços e pernas. O objetivo é que seu corpo forme um arco quase perfeito.
mas isso pode ser difícil se você for iniciante. Então, levante o corpo o máximo que conseguir, até sentir uma grande tensão nos músculos. Depois, deite-se de novo e repita esse movimento várias outras vezes. Abdominal em V. Agora você sentirá um alívio depois de fazer tantos alongamentos de costas. Deite-se de barriga para cima. Aliás, permaneça na posição em que estava, com as pernas esticadas e com os braços estendidos no chão, acima da sua cabeça. Agora, respire fundo, solte o ar aos poucos e levante as pernas e braços até que os dedos da mão e pés quase se encontrem acima do seu tronco. Faça isso forçando o abdômen e não a lombar. Se sentir desconforto nas costas, é porque não está fazendo o exercício corretamente. Para intensificar seu treino, tente fazer um abdominal em V com um movimento cruzado. É quase a mesma coisa, mas em vez de levantar os braços e pernas de uma só vez, você deve elevar os membros opostos. Primeiro a perna direita e o braço esquerdo, fazendo eles se encontrarem no meio do caminho. Depois, a perna esquerda e o braço direito, sem parar. Elevação lateral da perna. Agora é hora de fazer alguns exercícios fáceis e relaxantes para descansar um pouco. Afinal, você ainda tem um longo dia pela frente. Deite-se de lado e apoie o corpo no antebraço, com as pernas estendidas uma sobre a outra. Agora eleve a perna de cima até sentir uma tensão na parte interna da sua coxa e mantenha a perna levantada por 1 segundo. Em seguida, abaixe ela e repita o movimento. Após 10 ou 15 repetições, vire-se e faça o mesmo com a outra perna. Superman. Ok, este é o último. Deite-se de bruços com os braços e pernas estendidos, formando uma linha reta. Agora tire os braços e pernas do chão, se equilibrando no abdômen. Você sentirá o corpo todo ficando tenso. E não se esqueça de levantar a cabeça e olhar para frente para alongar o pescoço também. Parabéns, você conseguiu! Hora de voar para o trabalho para salvar o dia. Seu corpo está precisando de um upgrade? Então bora inflar esses músculos como balões. Primeiro os ombros, agora o trapézio e, por fim, os músculos latíssimos do dorso. Agora você está bem mais forte e atraente. Esse resultado pode ser alcançado no conforto da sua própria casa. Para isso, precisará apenas de um par de halteres. Se não tiver, use garrafas d'água. Vamos começar trabalhando os músculos dos ombros. Sente-se em uma cadeira e apoie bem as costas no encosto dela. Segure os halteres pouco acima das orelhas, com as palmas das mãos viradas para frente. Agora puxe os pesos para cima. Faça uma pequena pausa. Depois abaixe os braços lentamente até voltar à posição inicial. O segredo é manter os músculos tensos pelo máximo de tempo possível. 6 repetições são suficientes. Faça 3 séries desse exercício e depois descanse por 60 segundos antes de partir para o próximo. Desenvolvimento Arnold. De novo, sente-se com as costas apoiadas. Segure os halteres com as mãos viradas em sua direção, pouco abaixo do nível do queixo, com os braços flexionados. Agora levante os pesos e estique os braços. Pouco antes de terminar, vire os punhos de modo que suas mãos fiquem viradas para frente. Pause e depois abaixe os braços lentamente, voltando à posição inicial. Os músculos do seu ombro devem queimar. Durante o exercício, seus músculos ficarão com microlesões e quando seu corpo se recuperar, um novo tecido muscular se formará, fazendo você ganhar mais massa muscular. Mais uma vez, faça 3 séries com 6 repetições cada e com 1 minuto de descanso entre as séries. Agora vamos fazer seus deltoides pegarem fogo. Continue sentado, mas dessa vez incline o corpo para a frente. Segure os halteres na altura dos tornozelos, com as palmas viradas uma para a outra. Agora levante os braços para as laterais. Você deve erguê-los até ficarem paralelos ao chão. Quando voltar à posição inicial, tente lutar contra a gravidade, abaixando-os o mais lentamente possível. Você precisa fazer 10 repetições para crescer esses deltoides. Descanse durante 10 segundos e faça mais 2 séries. Elevação frontal com haltere. Fique em pé, com o corpo reto. Pegue um haltere e o segure com as 2 mãos, perto da cintura. Agora levante os braços com o peso para frente, até ele ficar no nível da sua cabeça. Volte os braços lentamente para a posição inicial. Os músculos do seu ombro ficarão mais tensos enquanto você os abaixa. Então, tente prolongar esse momento. Faça 3 séries com 10 repetições cada. Flexão arqueiro. Fique em posição de prancha. Seus braços devem estar bem afastados. Transfira o peso corporal para a mão direita e abaixe o corpo até o chão. Quando estiver lá embaixo, seu corpo inteiro deve descansar sobre a mão direita. Seu braço esquerdo deve estar esticado para o lado. Agora volte à posição inicial. Repita o exercício, só que apoiando o corpo no braço esquerdo, com o direito esticado para o lado. Para maximizar o efeito,
Combine os exercícios em pares. Faça o desenvolvimento Arnold e a elevação lateral sem parar. Depois, deixe seu corpo descansar por 1 minuto. Em seguida, faça exercícios que trabalhem outro grupo muscular. Agora vamos fazer seus trapézios crescerem. Fique em posição de cachorro olhando para baixo. Flexione os braços e abaixe o corpo, empurrando-o para frente. Cuidado com a cabeça, não a deixe bater no chão. Quando tiver alcançado o ponto mais baixo, puxe seu corpo lentamente para a posição inicial. Depois, faça mais 2 séries e passe para o próximo exercício. Elevação do plano escapular. Fique em pé, com os braços levemente flexionados nas laterais do corpo, segurando os halteres e os pés afastados no nível do ombro. Agora levante os braços diagonalmente para frente. Pare quando os halteres estiverem na altura da cabeça. As palmas das suas mãos devem estar viradas uma para a outra. Quando estiverem lá em cima, seus braços devem estar abertos, formando a letra Y. Depois, volte as mãos lentamente para a posição inicial. 3 séries de 10 repetições cada são suficientes. Não se esqueça de pausar para descansar entre as séries. Agora deite-se de bruços. Flexione os braços e segure os halteres perto da cabeça, com as palmas das mãos viradas para baixo. Seu peito e pernas devem ficar fora do chão. Empurre o peso lentamente para frente, esticando os braços. Depois, flexione-os trazendo os halteres para trás. Tente movimentar seus cotovelos o mais para trás possível e contraia os músculos das costas. Faça de 8 a 15 repetições. Se ainda tiver força, vá para mais uma série. Elevação de ombros. Fique em pé, segurando os halteres no nível da cintura, com as palmas das mãos viradas uma para a outra. Tente levantar os ombros o mais alto possível. Depois, abaixe-os até voltar à posição anterior. Você pode fazer movimentos circulares com os ombros para o exercício fazer mais efeito. É importante manter as costas retas e não deixe os braços balançarem. Faça o máximo possível de repetições. Seus ombros e trapézios vão queimar. Depois, descanse durante 1 minuto e faça mais uma série. Arranco unilateral com haltere. Continue em pé, com os pés levemente afastados. O peso deve estar no chão, paralelo a você. Agache e pegue o haltere com uma mão. Seu peso deve estar no quadril. Agora empurre com os pés e comece a se levantar com o peso. Ao mesmo tempo, erga o braço e o flexione, apoiando-o perto do peito, com a palma da mão virada para si. Depois, dê outro impulso com as pernas e empurre o braço para cima, esticando-o acima da cabeça com a palma virada para fora. Só agora suas pernas devem estar esticadas. Para voltar à posição inicial, abaixe o braço com o peso até o peito e flexione levemente as pernas. Depois, abaixe o peso até o chão e agache completamente. Este exercício é ótimo para as costas, mas você precisa estar bem aquecido para não ter alguma lesão. Se fizer 10 repetições com um braço e mais 10 com o outro, ele servirá também como um bom cardio. Agora vamos aumentar suas asas com o pullover com o haltere. Deite-se de barriga para cima, sobre um banco, e pegue um haltere com as 2 mãos. Estique os braços e os coloque atrás da cabeça. Agora levante-os em direção ao teto. Depois, abaixe-os, contraindo as costas. Quanto mais você tensionar esses músculos, melhor. Faça 15 repetições e depois pare para descansar. 3 séries são suficientes. Remada unilateral. Pegue um haltere com a mão direita. Use o joelho e a mão esquerda para se apoiar no banco. Seu corpo deve ficar quase paralelo ao chão. O braço com o peso deve estar reto, virado para baixo. Levante o peso em direção ao peito. Mantenha o abdômen contraído. Contraia as costas e músculos laterais para levantar o peso. Depois, desça o braço devagar. Se o haltere for pesado, faça 10 repetições em cada um. Depois, descanse por 1 minuto e repita o exercício. Remada renegada. Fique em posição de flexão. Só que agora você deve encostar os halteres no chão e segurá-los com as palmas das mãos viradas uma para a outra. Levante o braço direito, mantendo o peso próximo da lateral do corpo. Depois, desça o braço até o chão e repita o movimento com o outro. Faça entre 10 e 15 repetições. Se estiver muito difícil, faça o exercício com os joelhos apoiados no chão. E você sempre tem a opção de reduzir o peso dos halteres. Precisamos que os músculos fiquem tensionados, não lesionados. Abdominal pinguim. Deite-se de bruços e tire o peito e a cabeça do chão. Estique os braços nas laterais do corpo e vire as palmas das mãos para cima. Depois, contraia a lateral direita do seu corpo e tente esticar a mão direita o mais longe possível. Volte à posição inicial e repita o exercício do outro lado. Tente contrair os lados do seu corpo de forma igual. Caso contrário, seus músculos crescerão desequilibrados.
Isso prejudicará suas costas e postura. Anjo de neve invertido. Continue deitado de bruços, mas agora com os braços esticados para frente. Contrai as costas e as laterais. Depois, tire os braços do chão e puxe-os para trás, como se estivesse espalhando neve. Você precisa levantá-los o máximo possível para trabalhar as laterais do corpo. Faça quantas repetições conseguir. Pulse Row. Continue no chão. Coloque os braços nas laterais, um pouco afastados do corpo, com as palmas das mãos viradas para o chão. Depois, tire o peito e braços do chão, o mais alto que suas laterais permitirem. É importante pausar por 2 segundos após subir. Só depois, volte à posição inicial. Para fazer suas laterais queimarem, junte vários exercícios em uma série só. Abdominal pinguim, depois remada renegada e anjo de neve invertido no fim. Escolha poucos exercícios para cada grupo muscular e pratique de 15 a 20 minutos por dia. O segredo é manter seus músculos contraídos o tempo todo. Não se esqueça de fazer um bom aquecimento antes do treino. E depois de malhar todos os músculos, deixe-os descansar para que se recuperem para o próximo treino. Você sabe como é fácil engordar quando consome alimentos gordurosos, cheios de calorias vazias ou ricos em açúcar. Mas se escolher as comidas corretas, elas o deixarão satisfeito e ajudarão a queimar a gordura muito mais rapidamente. E você terá algum espaço extra para curtir um dia do lixo, de tempos em tempos. Spoiler, dá até para comer um certo tipo de pipoca, mas vamos começar com uma coisa de cada vez. Um pimentão de tamanho médio tem cerca de 30 calorias. Você pode limpá-lo por dentro, recheá-lo com carne moída de peru ou vermelha e cuscuz e simplesmente colocá-lo no forno. Outra opção é cortá-lo e fazê-lo salteado. Os ovos são ricos em proteínas, que são suficientes para deixá-lo saciado. São do tipo digestivas, o que colocará seu metabolismo para funcionar por causa do efeito térmico dos alimentos. Essa é a quantidade de energia que seu corpo precisa para absorver, digerir e metabolizar todos os alimentos que você consome. O efeito térmico dos alimentos representa cerca de 10% da ingestão calórica total. Então, se você consumir 2.000 calorias em um dia, seu corpo queimará cerca de 200 delas apenas enquanto come e alimenta todos os outros processos relacionados a isso. Se fizer uma omelete e adicionar queijo e leite integral com açúcar, aí é diferente. Mas os ovos em si são diferentes, pois estão entre as melhores fontes de proteína para o consumo. O salmão é o próximo no menu. Se possível, opte pelo pescado na natureza em vez do de cativeiro, pois esse começa a se comportar como vaca. Na maioria das vezes, ele contém mais calorias e gordura, com uma proporção maior de ômega 6. E a maioria das pessoas já consome muito disso. Você mesmo pode ver isso se colocar o salmão criado em cativeiro e o selvagem, um ao lado do outro. O de cativeiro tem linhas brancas mais grossas, que representam estrias de gordura. O salmão é geralmente cheio de proteínas. O aipo é 95% água, o que o torna um dos alimentos com menos calorias existentes. Ele sacia bastante e fornece ao seu corpo os nutrientes necessários, como cálcio, potássio e antioxidantes. Estes são elementos que retardam o processo de danificação às células do seu corpo, que produz radicais livres e moléculas instáveis como reação ao ambiente externo. Esses radicais são os culpados pelos danos às células. Então, é preciso equilibrar a dieta para manter seu corpo mais seguro. Você pode tentar apimentar essa refeição de aipo com algum molho de baixa caloria, como o de raiz forte. Um recipiente médio dele tem aproximadamente 130 calorias. O de pimenta também é ótimo, não contém calorias e combina muito bem com alimentos ricos em proteínas, como atum, ovos ou frango. Legumes como o próprio aipo e o pimentão também servem. As pimentas contêm um ingrediente ativo chamado capsaicina, que deixa o molho picante e pode acelerar o metabolismo, o que ajuda a queimar mais calorias em um período mais curto. O espinafre é definitivamente um dos vegetais com menos calorias. A maior parte dele é água, e uma xícara tem apenas 7 calorias, sendo a maior proveniente das fibras insolúveis. Isso significa que você estará satisfeito, mas sem que esteja cheio de um monte de calorias desnecessárias. E obterá nutrientes muito legais, como potássio, magnésio e vitaminas. Ele é fácil de preparar, pois cozinha em bem pouco tempo. Também pode ser comido cru ou adicionado aos smoothies. Alguns outros vegetais verdes que o ajudarão a manter um peso saudável são o brócolis e a couve. O brócolis é rico em fibras, o que significa saciedade por mais tempo. Ele pode ser cozinhado no vapor ou comido cru e servir como um ótimo acompanhamento. Tem 31 calorias por xícara, enquanto a couve tem 33. Acredite ou não, os humanos provavelmente comem couve desde os últimos
3.000 anos. Registros do início de Roma mencionam plantas verdes folhosas que provavelmente também incluíam a couve. Ela é repleta das vitaminas A, C e K e cresce melhor no inverno e outono em climas mais frios. Então, guarde-a em um local fresco. Também é ótima para smoothies, se você gosta do sabor dela cru. Outra opção é borrifar algumas folhas de couve com um pouco de azeite e assá-las. Algum fã de couve-flor por aí? Sim, talvez não seja algo que alguém provavelmente ame, mas ela tem apenas 27 calorias por xícara. Por isso, é uma boa escolha quando você está ficando sem ideias para dieta. Se você não é fã de vegetais crus, pode sempre cozinhá-los no vapor e temperá-los com especiarias e ervas ou um pouco de raspas de limão. Outra sugestão é assar. A couve-flor é ótima quando se precisa de uma alternativa para acompanhamentos ricos em carboidratos, como arroz ou batatas. Você pode cortá-la em pedaços pequenos e prepará-la na frigideira ou fervê-la e fazer um purê. Também dá para adicionar um pouco de manteiga, já que é um alimento de baixa caloria que permite alguns exageros. A couve-flor é uma ótima opção quando se quer preparar uma pizza com pouco carboidrato também. Realmente é muito boa. Que tal adicionar mais sopa à sua dieta? Ela tem pelo menos 90% de água, o resto depende dos ingredientes. Você pode preparar com vegetais saudáveis e nutritivos e combiná-los com alimentos ricos em proteínas, como frango, peixe, carne, cogumelos, sopa de tomate. Se fizer uma sopa cremosa, logo terá a sensação de saciedade. Então, automaticamente, vai querer comer menos e não vai conseguir ingerir muita coisa mais pesada. A abobrinha definitivamente merece estar nesta lista. Ela tem baixas calorias e também pode ser preparada de várias maneiras. Macarrão de abobrinha, massa, abobrinha assada, a lista pode continuar. Ela pode ser um excelente substituto para pratos com massa, especialmente se você tiver um espiralizador para ajudar a deixá-la bonita e fina. As mais saborosas são geralmente as de tamanho pequeno e médio. Embora a maioria das pessoas a considere um legume, a abobrinha vem de sementes e cresce na parte florida da planta. Isso significa que é tecnicamente uma fruta. O abacate é um alimento denso em nutrientes que pode ser adicionado facilmente a qualquer receita. Ele é cheio de gorduras boas, quase 80% de suas calorias vêm da gordura, e é uma fruta, não um legume. Quanto mais escura a casca, mais maduro o fruto. E se você quiser acelerar o processo de amadurecimento, basta colocar cada um em um saco de papel com bananas maduras. O gás etileno, produzido por elas, deixará o abacate pronto para ser consumido mais rapidamente. Você pode encher metades com molho de raiz forte ou polvilhar as fatias com um pouco de sal marinho. O peito de frango é uma das fontes mais magras de proteína que você pode ter na sua dieta. Ele combina perfeitamente com alguns dos vegetais da lista quando você deseja uma refeição leve e de baixa caloria, que ajudará seus músculos a se recuperarem e fornecerá proteínas ao seu corpo. Lanches saudáveis são reais. As leguminosas são um bom exemplo, sendo ótimas fontes de gorduras e proteínas saudáveis, o que significa que irão ajudar a saciar por mais tempo. Pegue um punhado de pistaches, amêndoas, avelãs ou macadâmias em vez de salgadinhos, batatas fritas e outras porcarias. Para que durem mais, compre-as com a casca. Se você deseja algo leve e nutritivo, mas ao mesmo tempo refrescante, coma uma xícara de uvas congeladas. Isso irá satisfazer seu desejo por doces sem somar muitos pontos à sua ingestão de calorias. Se você não é fã de uvas, experimente bananas congeladas. Se gosta de mastigar pipoca enquanto assiste a filmes ou ao seu programa de TV favorito, não se preocupe. Ela também está na lista de alimentos de baixa caloria. Pode fazer você ganhar gordura corporal e peso extra se for ingerida em grande quantidade. É claro, especialmente se tiver muita manteiga. Mas se sua opção for pelo milho de pipoca ao natural, que você pode preparar em casa sem muito óleo e manteiga, isso é ótimo. A pipoca contém muita fibra, o que significa que é difícil comer demais. E é definitivamente mais fácil ingerir coisas como batatas fritas do que lanches mais saudáveis, como pipoca. Um potinho de iogurte grego ou outro com baixo teor de gordura é outra opção. É um lanche fácil e pronto, que pode ser combinado com frutas congeladas ou frescas, linhaça moída ou até granola com baixo teor de gordura. A melancia contém mais de 90% de água. Alimentos assim são, na maioria dos casos, baixos em calorias e saciam bastante, então você provavelmente não comerá muito. Uma xícara de melancia tem menos de 50 calorias. Bônus, ela o ajudará a se manter hidratado durante os dias quentes de verão. Falando de alimentos com maior parte de água, aqui está um que pode ser comido em grandes quantidades e adicionado às suas saladas: o pepino. Vitamina A, beta-caroteno,
fibras, ele tem tudo, e só precisa ser cortado e polvilhado com um pouco de sal. E aqui vem a melhor parte. Mesmo se você escorregar de vez em quando e se deliciar com algo de que realmente goste, isso não fará mal, desde que seja mantida uma dieta básica saudável. Captou? Muito bem. Malhar com o estômago vazio ajuda a queimar gordura mais rápido. E... não, desculpe. Pense assim, seu carro anda melhor quando está com o tanque vazio? Você se sente bem quando sai de casa com seu telefone com 5% de bateria? Na verdade, não. Então, tente não fazer isso com o seu corpo também. Você não se sentirá nada bem durante o treino se estiver exagerando, e comer em grande quantidade antes pode ser prejudicial. Quem vai correr no parque depois de um grande jantar? Só gente maluca. Na maioria das vezes, as pessoas ficam com sono e querem repousar, ver TV e relaxar no sofá com o gato. Se mesmo assim, de alguma forma, você se levanta e vai para a academia, provavelmente terá que lidar com cólicas estomacais. Sabe como é esse tipo de coisa? Você não terá resistência, velocidade ou força suficiente para queimar tantas calorias. Seria melhor apenas dormir e treinar no dia seguinte. Portanto, não encha demais o tanque. Faça uma refeição mais leve ou um lanche saudável para aumentar sua energia e ajudá-lo a chegar até o final da aula de spinning. Uma refeição perfeita antes da academia deve definitivamente conter algumas proteínas, carboidratos e água. Você pode optar por aveia, smoothies de frutas, iogurte grego, nuts, algum tipo de combinação de frango e arroz. É normal ter mais apetite quando você começa a se exercitar regularmente. Se for o caso, tente dividir suas refeições, como a metade antes e metade depois do treino. Se quiser aproveitar ao máximo o treino, seu corpo precisa digerir a comida que você acabou de comer para que possa usá-la como combustível. A água pode ajudar, mas assim como a comida, não beba muito. Hidratar o corpo é importante, especialmente quando você se exercita, mas o resultado não tem como ser bom se virar um galão, especialmente se estiver se preparando para alguma corrida, natação ou levantamento de peso. Tome água aos poucos durante todo o dia. E se você ingeriu pouca, não tente compensar antes dos exercícios. Você não é uma garrafa de água, simplesmente não funciona assim. Dar 100 pulos de corda com a bexiga cheia não é exatamente divertido ou saudável. Beber muita água antes pode ser arriscado para o corpo. Ele não é acostumado a lidar com grandes quantidades de líquido de uma só vez. E você pode se sentir fraco e com pouca energia. Além disso, toda essa água pode realmente eliminar alguns sais minerais que são úteis para o seu organismo. Se você sentir que não ingeriu o suficiente antes do treino, continue fazendo isso enquanto se exercita. E coma um pedaço de fruta cerca de 20 minutos antes de ir para a academia, como uma maçã, laranja ou banana. Café. Seus olhos ainda estão fechados e dá para ouvir o som de um alarme tocando em algum lugar ao longe. São 5h30 e você tem que se levantar para chegar na academia às 7. Está frio e escuro lá fora? Seus olhos estão meio fechados. Deixar sua cama confortável pode não estar no topo da sua lista agora. Levantar sem café às vezes parece uma missão impossível? Cerca de 85% dos adultos provavelmente concordariam. É assim que muita gente consome cafeína regularmente. A cafeína estimula o sistema nervoso central para que você fique mais eficiente e focado no que está fazendo. Sim, isso inclui exercícios. Você pode queimar mais calorias e treinar mais com uma xícara de café pré-treino, de preferência puro. E apenas uma xícara normal é suficiente, não aqueles copos gigantes que vendem no drive-thru. O café suprime seu apetite para que você não coma muito e melhora seu desempenho aeróbico e anaeróbico. Aeróbico significa cardio, tipo correr, nadar ou andar de bicicleta. E os exercícios anaeróbicos incluem sprints, saltos, levantamento de peso ou qualquer outro exercício que requeira esforço máximo por um curto período de tempo. A cafeína também ajuda a recuperar os músculos mais rapidamente, o que é especialmente útil se você treinar todos os dias. Parece muito bom, não é? Mas isso não significa que o café é um tipo de poção mágica que aumentará sua energia sempre que você o tomar. Quanto mais dele você ingere, mais precisa. Seu corpo se acostuma com grandes quantidades de cafeína. Então, uma xícara simplesmente não ajuda mais. A quantidade diária recomendada de cafeína para adultos? Cerca de 3 xícaras de café de tamanho normal. Não treine todos os dias. Mesmo 2 ou 3 dias por semana na academia podem ajudá-lo a queimar bastante gordura se você não se entupir de lanches nos outros dias. Seu corpo precisa de tempo para se recuperar. E os dias de folga são necessários para transformar essa gordura em energia. Quando estiver mais em forma, você pode aumentar para 4 ou 5 dias por semana.
mas lembre-se de tirar um tempo para descansar. Você merece. Fazer aeróbico antes da musculação pode não ser a melhor ideia. Não me entenda mal. Se o seu objetivo é treinar para uma maratona, vá em frente. Mas se quer apenas queimar um pouco de gordura e perder peso, faça o contrário. Caso faça aeróbico primeiro, terá menos energia para o resto do treino. Isso significa que você não conseguirá dar 100% na musculação e não terá vontade de ultrapassar seus limites. Se for para os pesos primeiro, se sentirá forte o suficiente para fazer todas as repetições de que precisa, e seu desempenho será automaticamente melhor. Claro, algumas pessoas apenas preferem um aeróbico antes, então, se você estiver nesse grupo, pelo menos faça algo de leve a média intensidade. Ele serve para aquecê-lo e impulsionar seu desempenho, não para deixá-lo sem energia para o final do treino. Outra coisa, malhe seu abdômen. Ele é muito mais do que apenas um lindo tanquinho. Todos aqueles músculos estabilizam e movem sua coluna e o ajudam a ter força quando você faz praticamente qualquer coisa. Então, esse é o segredo. Não é apenas treinar seu abdômen. Só é necessário ter certeza de que ele está envolvido quando você faz todas as outras coisas na academia. Certifique-se de contraí-lo antes de um levantamento terra, ou supino, agachamento, até mesmo aqueles bíceps de peso livre. Isso vai transformá-lo em um atleta completo. Você se levantou da cama, tomou seu café e finalmente chegou à academia, cheio de motivação, força de vontade, disciplina, tempo e dinheiro para a mensalidade. Parabéns! Mas, sim, há um porém. Certifique-se de chegar na academia com bastante paciência também. Nada de bom surge da noite para o dia, infelizmente. Não pule etapas. Paciência e persistência ainda são as principais chaves para o sucesso. Limite o tempo de treinamento a cerca de 1 hora para que você realmente aproveite ao máximo. Não faça muitos exercícios de aquecimento que deixam o seu corpo exausto. É a pior maneira de treinar e você pode se machucar. Faça um treino curto, baseado em movimentos que façam seu coração bater mais forte. Em seguida, dê uma pausa de 5 minutos. Beba um pouco de água, caminhe, respire um pouco de ar fresco, ouça música. Esses 5 minutos farão toda a diferença. Não tire uma soneca antes do treino. Se você é do tipo de pessoa que consegue se deitar por apenas 20 minutos e se levantar sentindo-se revigorado, tudo bem. É assim que os profissionais cochilam. Se for por mais tempo, seu corpo ficará seriamente confuso quando você entrar na academia. Com cochilo ou sem, você provavelmente não deveria ir treinar se estiver muito cansado. Organize sua alimentação e descanse antes de começar a levar seu corpo ao limite. Os atletas gastam um monte com alimentos saudáveis, vitaminas, tratamentos de spa, camas caras. Do contrário, todo aquele treinamento seria desperdiçado. Então, como todas essas coisas estão relacionadas à perda de peso? Não é suficiente apenas ir para a academia de vez em quando. Deve-se tirar o máximo proveito do seu treino usando o cérebro. É como uma viagem para o seu corpo. Vai demorar um pouco, aconteça o que acontecer. Mas se quiser aproveitar a viagem, precisa se planejar com antecedência. Se você fizer isso, a gordura vai queimar imediatamente. Se não, pode acabar se machucando. E aí não tem como se sair bem, certo? Precisar se sentar na cadeira do escritório por horas não significa que você não possa fazer um bom treino. A cada hora, dá para fazer exercícios especiais que não tomarão mais do que alguns minutos. Alongamentos de punho podem ser úteis quando você usa muito o computador. Esse exercício relaxará seus punhos e ajudará a evitar o desconforto de tê-los na mesma posição por horas. Coloque as mãos na sua frente com as palmas voltadas para o chão. Agora, dobre as mãos na altura dos punhos de modo que os dedos apontem para o teto. Em seguida, retorne as mãos à posição inicial. Feche os punhos e comece a movê-los, fazendo círculos para dentro. Continue por um tempo e depois mude a direção para fora. Você deve sentir que eles estão se esticando. Se quiser, pode segurar garrafas de água. Elas servirão como pesos enquanto você faz o exercício. Deixe as mãos descansarem um pouco e sacuda-as para libertar a tensão. Agora, levante os cotovelos, pressione as palmas das mãos na frente do peito e sente-se ereto. Gire lentamente a parte superior do corpo e dos braços para um lado. Depois, com o mesmo cuidado, vire para o outro lado. Usar garrafas de água como pesos é uma solução barata e prática que você provavelmente encontrará em seu escritório. Pegue uma em cada mão e use-as para fazer exercícios para os braços, como os de um boxeador ou rosca-bíceps. Você pode fazer isso em pé ou sentado. Faça entre 10 e 30 repetições por exercício. Flexões de mesa são excelentes para a parte superior do corpo. Apoie as mãos na mesa, na largura dos ombros. Afaste-se de sua mesa até que possa ficar inclinado em direção a ela.
Desça lentamente, movendo o peito contra a mesa, como se estivesse fazendo flexões normais. Certifique-se de que suas costas estejam retas. Inspire e, em seguida, dê um impulso de volta para cima. Faça tantas repetições quanto possível. É melhor calçar um par de sapatos confortáveis ou tirá-los ao fazer esse exercício. Além disso, se deseja uma variação em pé, pode fazer isso contra a parede. Você pode aliviar um pouco da tensão muscular das costas após horas sentado. Abaixe o queixo e role a cabeça com cuidado de um lado para o outro. Depois de terminar, gire os ombros para soltar os músculos tensos. Primeiro para frente, depois para trás. Você pode fazer isso algumas vezes por dia. Cada sessão deve durar cerca de 30 segundos. Agora, junte as mãos atrás das costas da cadeira enquanto está sentado. Incline-se para frente o máximo que puder. Mantenha os cotovelos retos. Puxe os ombros para trás e respire fundo. Expire. Em seguida, leve o braço direito para a frente do peito. Apoie-o com a mão esquerda para que os músculos das costas possam relaxar. Pressione o braço direito e tente movê-lo o mais para trás que puder. Para alongar ainda melhor os músculos da omoplata, olhe por cima do ombro direito. Fique assim por pelo menos 15 segundos. Passe o braço direito pelas costas. Segure a mão com a esquerda, como se fosse um comprimento. Curve-se para um lado, permaneça nessa posição por alguns segundos e, em seguida, dobre-se para o outro lado. Esse exercício é para o trapézio, um grande músculo que desce pelas costas. Ao sentar, levante o braço direito. Em seguida, dobre-o no cotovelo de forma que ele aponte para o teto. Imagine que você está dando tapinhas nas costas, bem perto das omoplatas. Agora, coloque o braço esquerdo atrás das costas. Dobre-o no cotovelo e deslize o antebraço pelas costas. Tente fazer suas mãos se tocarem. Permaneça nessa posição por alguns segundos. Depois disso, mude de lado. Esse exercício é perfeito para um bom alongamento do braço. Este exercício com os punhos e braços trabalha o tríceps e alonga os ombros. Fique de pé com os braços ao lado do corpo. Suas palmas devem estar voltadas para trás. Force os braços para trás por cerca de 20 a 30 segundos. Mantenha-os o mais esticados que puder. Para fazer alongamentos com a postura gato-vaca, sente-se na cadeira. Comprima lentamente os cotovelos e abaixe o queixo. Fique assim por 2 a 3 segundos. Em seguida, endireite-se e aperte as omoplatas. Abra os braços e o peito para levantar a cabeça. Permaneça nessa posição por alguns segundos. Não se esqueça de respirar enquanto faz o exercício. Comece a fazer alongamentos de perna. Sente-se de forma ereta na cadeira. Erga a perna direita. Tente mantê-la reta. Mantenha-a imóvel ou mova-a lentamente por alguns segundos. Certifique-se de que ela esteja paralela à coxa esquerda ou até um pouco mais alta, com os dedos dos pés apontando para cima. Abaixe o pé, deixe o calcanhar tocar o chão e, em seguida, levante-a novamente. Faça de 10 a 20 repetições em cada perna. Assim que estiver acostumado com os levantamentos de perna comuns, tente adicionar algum peso. Pode ser uma bolsa ou até mesmo uma pasta. Para fazer mergulhos de tríceps, você precisará de uma cadeira ou mesa que não deslize e que possa suportar seu peso. Coloque as palmas das mãos no objeto que escolheu. Elas devem ficar bem embaixo de seus ombros. Mova as pernas um pouco para a frente. Dobre os joelhos para uma variação mais fácil. Se quiser um pouco mais de desafio, mantenha as pernas estendidas. Agora, dobre os cotovelos de maneira que eles apontem diretamente para trás e abaixe-se. Estique os braços para voltar. Faça de 10 a 20 mergulhos. Lembre-se de inspirar ao descer e expirar ao subir. O maior erro que você pode cometer aqui é descer e afundar nos ombros. Concentre-se nos tríceps, mantenha o corpo firme e deixe o pescoço bem alongado. O erro número 2 é mover os quadris para cima e para baixo sem qualquer ação nas articulações do cotovelo. Mas sem ele, você não será capaz de ativar os músculos do tríceps. O aperto dos glúteos é um exercício eficaz para trabalhar os glúteos. Ao sentar, simplesmente aperte-os. Mantenha essa posição por cerca de 15 segundos. Faça 10 a 20 repetições e repita algumas vezes durante o dia. Glúteos fortes reduzem a dor nas costas que ocorre com quem fica sentado por muito tempo. Sente-se de maneira ereta na cadeira. Gire a parte superior do corpo o mais para a direita possível. Mantenha essa posição por 5 a 10 segundos e, em seguida, mude para a esquerda. Faça 5 ou mais repetições. Esse exercício fortalece os músculos abdominais. Eles, por sua vez, estabilizam seu torso e o ajudam a obter uma boa postura. Para alongar as panturrilhas, sente-se de maneira ereta na cadeira. Mas esse exercício será ainda mais eficaz se você puder fazê-lo em pé. Levante lentamente os calcanhares até ficar na ponta dos pés.
Fique assim pelos próximos 30 a 40 segundos e em seguida abaixe os calcanhares de volta ao chão. Faça isso mais 3 vezes. Para flexões de cadeira, sente-se também com a postura reta na cadeira do escritório com as pernas unidas. Segure-se nos apoios de braços, contraia o abdômen e levante todo o corpo. Pode ser apenas alguns centímetros acima do assento. Use apenas os músculos da barriga, das mãos e do braço. Permaneça nessa posição por 10 a 20 segundos, depois descanse por meio minuto. Faça de 5 a 10 repetições. Se você precisa ficar na cadeira o dia todo, é importante se levantar e se alongar um pouco, pelo menos uma vez a cada hora. Isso não apenas ajuda o corpo, mas também melhora a concentração. Os bons e velhos afundos irão ajudar aqui. Eles têm como alvo todos os músculos das pernas. Fique em pé e dê um passo à frente com a perna direita. Mantenha a coluna ereta. A perna da frente deve ser dobrada em um ângulo de 90 graus e o joelho não deve ir além dos dedos dos pés. Faça de 10 a 20 afundos em cada perna. Se quiser quebrar a rotina, use a variação dos afundos reversos. Nesse caso, você não dá um passo para frente, mas para trás. Levante-se, é hora de fazer alguns agachamentos na cadeira. Fique na frente dela, de costas para ela. Dobre os joelhos e abaixe os quadris em direção ao assento. O truque é colocar o peso nos calcanhares para trabalhar os glúteos. Pare antes de se sentar novamente. Cuidado, você não quer que seus joelhos avancem além dos dedos dos pés. Levante-se novamente. Faça 10 a 20 repetições. Para fazer os chutes traseiros em pé, segure na borda da mesa para melhor suporte e dobre a perna direita para trás. Lembre-se de flexionar o pé. Levante o calcanhar alguns centímetros. Em seguida, solte um pouco e pressione o pé para trás. Dê 30 chutes e então repita com a perna esquerda.